Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar todo o capítulo 1, 2 Tessalonicenses 1, 1 a 12. E ao considerarmos esse texto, nós vamos verificar que o assunto que ele trata merece toda a nossa atenção. O assunto é o nosso comportamento nas tribulações. A igreja cristã de Tessalônica, organizada e formada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, passou por essa situação. Você deve se lembrar bem das palavras de Paulo quando ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Querido amigo, aqui nós temos um testemunho marcante, um testemunho bonito. Podemos destacar pelo menos 5 verdades aqui. Primeiro, o efeito do Evangelho entre os Tessalonicenses foi tão impactante que os livrou da idolatria e do paganismo. Segundo, os Tessalonicenses reconheceram que o grande modelo a ser seguido era o Senhor Jesus Cristo, embora eles vissem como modelo mais próximo deles a vida de Paulo, de Silas e de Timóteo. Terceiro, os Tessalonicenses, ao receberem a palavra, a pregação do Evangelho, receberam-a em meio a muitas tribulações, perseguições, dificuldades, mas eles aceitaram a ministração do Evangelho, embora houvesse essa oposição. Quarto, mesmo sendo perseguidos, os Tessalonicenses se mostraram alegres. A reação de alguém que estava cego e teve a possibilidade de enxergar não pode ser contida. Os Tessalonicenses estavam perdidos, mas pela graça do Evangelho estavam salvos agora. Havia perseguição, mas havia muita alegria. E quinto, os Tessalonicenses, logo no início da sua jornada cristã, deram espaço ao Espírito Santo, que pode nos encher, que quer nos encher e nos conduzir à sua vontade, à vontade de Deus. Quando damos liberdade ao Espírito Santo, nós podemos experimentar a bênção de colherem, na ocasião certa, o fruto da alegria, que só Ele pode produzir quando nós o permitimos. Mais uma vez, então, é possível dizer que testemunho Paulo deu dessa igreja tão especial de Tessalônica. É interessante notarmos também que Paulo, que tinha sido designado para sofrer por causa do Evangelho, não queria que os seus novos irmãos experimentassem o que ele estava experimentando. As palavras do apóstolo foram muito significativas nesse sentido. Enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, para, em benefício da vossa fé, exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois, quanto ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu. Paulo sabia, querido amigo, dos perigos e do desgaste das perseguições e tribulações quando nós as enfrentamos. Ele, que tinha sido designado para experimentá-las, não desejava o mesmo para os seus irmãos. Sabia que as tribulações poderiam abalar a fé dos Tessalonicenses, e por isso então ele enviou Timóteo para animá-los, para encorajá-los no meio das tribulações e perseguições que estavam sofrendo. A preocupação e o cuidado de Paulo era com a fé dos Tessalonicenses. Por quê, você me pergunta? Ora, porque ele sabia, por experiência própria, que nos testes da dificuldade, perseguição, tribulação, a nossa fé pode vacilar. Por isso, ao considerarmos todo o conteúdo desse primeiro capítulo e tendo esse panorama contextual, podemos entender que o título para esse estudo, para esse capítulo, é o seguinte: Firmeza nas tribulações. Firmeza nas tribulações. Esse é o título do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, todo o seu contexto, todo o seu texto, versículos 1 a 12. Firmeza nas tribulações. Querido amigo, pense comigo. As aflições, perseguições, tribulações, enfim,
todas essas dificuldades que enfrentamos por causa do Evangelho, veja bem, funcionam como uma força pressionadora que tenta nos esmagar, levando-nos para baixo. O que aconteceu com os Tessalonicenses foi exatamente isso. Essa pressão toda que eles sofreram ao se converterem e deixarem os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, que essa pressão queria fundá-los, queria destruí-los. Cuidando para que isso então não acontecesse, Paulo fez o quê? Enviou Timóteo até eles para sustentá-los na fé, uma vez que ele mesmo tinha sido expulso da cidade e ele não poderia voltar para lá. Então Timóteo foi como seu representante. Mas o que acontece é muito interessante. Depois que Timóteo retornou, dizendo que a fé dos Tessalonicenses, ao invés de ficar abalada, estava mais sólida, Paulo e seus companheiros louvaram a Deus e elogiaram aqueles novos irmãos, reconhecendo que eles tinham passado no teste da aprovação da fé. Na verdade, todo cristão é testado diuturnamente em sua fé. A cada momento estamos sendo testados para ver se dependemos de Deus e do escape que Ele sempre providencia, ou se dependemos das nossas próprias forças e estratégias para sobrepujar os obstáculos que se interpõem no nosso caminhar. Quando reconhecemos essa verdade, essa maneira de Deus tratar conosco, preparando-nos para passarmos a eternidade com Ele, uma vez que o nosso Salvador também teve que experimentar durante toda a sua vida essa mesma realidade de provações, tribulações, dificuldades? Sim, depois que percebemos que essas experiências fazem parte do plano divino para as nossas vidas, para nos adequar para a eternidade, podemos reconhecer que o desafio desse texto para nós pode ser expresso através dessa frase: somente o cristão verdadeiro se mantém firme, mesmo passando por diversas tribulações. Eu repito, esse é o princípio, o desafio que o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses nos traz. Somente o cristão verdadeiro que se mantém firme, ele se mantém firme mesmo passando pelas mais diversas tribulações. Nesse texto, então, nós vamos encontrar 5 atitudes através das quais demonstramos firmeza nas tribulações. A primeira atitude é nos relacionarmos fraternalmente com os irmãos. Mesmo nas tribulações, devemos nos relacionar fraternalmente com os irmãos. Versículos 1 e 2. Aqui temos aquela saudação inicial. E nessa saudação inicial, a comunhão fraternal, a amizade espiritual, a fraternidade cristã são os elementos importantes que devem ser desenvolvidos quando nós somos testados em nossa fé. Quantas vezes nos sentimos isolados, sozinhos, abandonados? Nos sentimos sob pressão e estamos sós. Em muitas dessas ocasiões nos sentimos desesperançosos e questionamos e até duvidamos do amor de Deus para conosco. As pressões, as dificuldades surgem muitas vezes gratuitamente, porque somos servos de Cristo. E queremos levar a vida a sério. Através dos seus agentes, isto é, de pessoas não cristãs, o inimigo nos pressiona tentando abalar a nossa fé. Na verdade, esse é o papel dele. Ele é tentador. É para isso que ele existe. Satanás tenta minar a nossa fé, tenta nos fazer sofrer. Pois assim, preocupados conosco mesmo, perdemos o foco da batalha, que é exatamente contra ele, contra o seu exército de demônios, que quer manter as pessoas cativas e cegas sem o conhecimento da liberdade que só podemos ter em Cristo. Quando estamos assim pressionados, é bom contar com o apoio de irmãos que podem nos ajudar, que podem nos estimular, que podem nos auxiliar a vencer esses períodos difíceis. Quando irmãos nos lembram que pertencemos à igreja que está em Deus e no Senhor Jesus Cristo, ficamos então mais fortalecidos, mais encorajados e relembramos que pertencemos ao Deus Criador e ao Senhor de tudo. Quando estamos enfrentando as diversas dificuldades que são decorrência normal da vida cristã compromissada, em meio à luta, nós ouvimos que somos irmãos amados. Isso nos traz
muita alegria. Quando nós ouvimos que irmãos estão orando por nós, desejando graça e paz do Senhor sobre as nossas vidas, certamente nos enchemos de vigor e, revigorados, então enfrentamos com confiança as dificuldades e as tribulações. Querido amigo, é sempre bom recebermos esse apoio nos tempos de aflição. Mas será que não é tempo de nós nos disponibilizarmos para abençoar também aqueles irmãos que estão passando por tribulações e aflições? Assim como é bom recebermos, melhor seria darmos também a quem necessita o cuidado e o carinho que farão toda a diferença, fazendo-os sentir que estão acompanhados. Mesmo nas tribulações, em segundo lugar, uma segunda atitude é agradecer pelo crescimento dos irmãos. Versículos 3 e 4 nos mostra essa verdade. Nesses versos encontramos mais uma atitude cristã que não vemos nos relacionamentos não cristãos. Enquanto entre os não cristãos normalmente se vê uma disputa infindável por posição, por poder, por privilégio, enquanto entre os não cristãos normalmente se vê cobiça, ciúmes, inveja, no ambiente cristão, os sentimentos, as atitudes, as ações são completamente diferentes. Entre os irmãos da mesma família, percebe-se nos relacionamentos alegria, amor, fraternidade, comunhão e unidade. É certo que devemos reconhecer que muitas vezes agimos de igual maneira e até pior do que os não cristãos. Mas pela graça de Deus, normalmente, o que se vê entre irmãos cristãos é bem diferente do que se vê nos relacionamentos entre aqueles que não têm nenhum vínculo familiar. O que temos relatado nesses versos é exatamente essa atitude de amor e de contentamento, de alegria pela vitória alcançada por outros membros do corpo de Cristo. Essa carta, então, se notabiliza exatamente por mostrar que a proposta do Evangelho era algo completamente novo no relacionamento entre as pessoas. Quando Jesus esteve entre nós, ensinou-nos que deveríamos tratar os outros como irmãos. Foi esse o rosto de Deus que Jesus revelou. Ele revelou-nos Deus como Pai. Portanto, a nossa condição é de irmãos. O tratamento que vemos por toda essa carta, e até com insistência, é esse: irmãos, irmãos, irmãos. Conforme estamos vendo, nessa segunda atitude, os missionários começaram agradecendo a Deus por esses irmãos. Prosseguiram orando para que esses mesmos irmãos não ficassem abalados em relação à vinda do Senhor Jesus Cristo. Depois, no meio da carta, agradecem novamente a Deus por esses irmãos amados e incentivam esses irmãos a continuarem firmes. Pedem ainda que esses irmãos orem por eles e orientam esses irmãos fiéis a se afastarem dos irmãos faltosos. E, por fim, estimulam esses irmãos fiéis a que não se cansem de fazer o bem e advirtam os faltosos, entretanto, tratando-os como irmãos. O que se percebe aqui, então, é que, além das 19 vezes que esse tratamento é usado na primeira carta, nessa segunda carta, nessa pequena carta, ele é usado mais 9 vezes. E, com certeza, isso fica como uma prova de que essa é a atitude que devemos desenvolver ao passarmos pelas tribulações. Isso é, termos e sabermos tratar com os nossos irmãos. Viver em fraternidade, viver em família, é o segredo para vencermos as tribulações. Uma terceira atitude, mesmo nas tribulações, é confiar no reto juízo de Deus. Veja os versículos 5 a 7 desse primeiro capítulo. É fundamental, querido amigo, entendermos bem esse versículo 5. Paulo está dizendo que as tribulações são um sinal claro de que Deus está no controle de todas as nossas circunstâncias, pois Ele considera essas circunstâncias justas no seu reto juízo. Sim, Deus é um justo juiz e Ele sabe por quais razões Ele nos deixa passar por certas situações. Mas, além disso, Paulo tinha aprendido e agora compartilhava com os seus irmãos que as tribulações nos trazem maior dignidade para entrarmos no reino de Deus.
Os tessalonicenses sabiam que os sofrimentos nos fazem mais dignos para a vida eterna. Mas alguém pode perguntar, como é que isso acontece? Por que isso acontece? Ora, porque o Senhor, o nosso Senhor sofreu, e sofreu até a morte e morte de cruz, a mais vergonhosa morte daqueles dias. Ora, se ele foi coroado com espinhos, se ele carregou o madeiro, por que nós que o seguimos queremos ter uma coroa de ouro e flores? Seremos mais dignos, querido irmão, se entrarmos no reino de Deus através de sofrimentos até. Depois de sofrermos, nós vamos entrar no reino de Deus. As tribulações, além de nos purificar, tirando as nossas imundícias, vão nos fazer ficar mais fortes, maduros, íntegros, em nada deficientes, em nada deficientes, conforme as palavras de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2 até 4. Quando sofremos, mas ao mesmo tempo confiamos em Deus, que sabe o que é melhor para nós, estamos vivenciando o que Paulo disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Querido amigo, é essa a maneira correta que você enfrenta as suas tribulações? É dessa maneira que você enfrenta? Você tem tido alívio, sabendo que Deus está te preparando para passar a eternidade contigo? Uma quarta atitude, mesmo nas tribulações, é reconhecer que haverá punição para os desobedientes. Desobedientes, preparem-se, porque haverá punição. Versículos 7 a 10. A manifestação de Jesus, vindo do céu com os anjos, será recebida de maneiras diferentes. Para os justificados, aqueles que têm sido tratados com injustiça, perseguição e tribulação por causa do Evangelho, esse será um momento de alívio e glorificação. Porém, para os que não foram justificados pelo sangue de Cristo, para os que praticaram a injustiça contra os seguidores de Jesus, esse evento será uma ocasião de grande temor e tristeza. Quando Jesus voltar na sua segunda e definitiva vinda, ele não virá mais como Salvador, ele virá como vingador, ele virá como juiz, ele virá para punir aqueles que não conhecem a Deus e não o obedecem. Uma vez que a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, quem não os conhece não tem a vida eterna e, portanto, já está sentenciado com a morte eterna. Por outro lado, na manifestação de Jesus, os crentes, os cristãos, os justificados, os irmãos se alegrarão e glorificarão e se admirarão com a presença maravilhosa daquele em quem creram. Todos nós que cremos, mas temos sofrido tribulações, ficaremos alegres, contentes e felizes ao nos encontrarmos com o nosso Salvador. Então, em quinto lugar, mesmo nas tribulações, a quinta atitude é interceder pela capacitação para os novos irmãos. Versículos 11 e 12, os dois últimos versículos do capítulo 1. Nesse parágrafo final, encontramos então novamente os missionários falando com Deus a respeito dos tessalonicenses. Os missionários não só agradeceram a Deus pela vida dos tessalonicenses, conforme vimos no versículo 3, mas agora oravam, isso é, pediam todos os dias, sem cessar, em favor desses queridos irmãos. E o pedido que eles faziam a Deus era muito claro. Uma vez que eles eram considerados dignos de entrar no reino dos céus por causa dos sofrimentos, inclusive, o pedido é para que agora, já nesse tempo presente, eles vivessem em conformidade com a sua vocação. Isso é, vivessem para a glória do Senhor Jesus. Para isso, então, é que a oração foi feita, pedindo que o próprio Deus fizesse acontecer todas as intenções dos tessalonicenses, ações essas motivadas pela bondade e ações resultantes da fé que eles tinham colocado em Deus. O grande alvo dos missionários é que, através da vida dos tessalonicenses, o Senhor Jesus fosse glorificado e engrandecido.
para que eles mesmos recebessem também o reflexo da sua glória. Mesmo sabendo que os tessalonicenses seriam considerados dignos do reino de Deus, a oração dos missionários foi feita para que vivenciassem ainda mais essa vida digna. Para vivermos dessa maneira, temos que nos esvaziar de nós mesmos. Longe de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o ciúme, mas perto de nós a humildade, a submissão, o altruísmo e a alegria pela vida dos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe a vivermos dessa maneira. Um abraço e até o próximo programa.